Olá! Hoje eu venho trazer mais informações a serviço da vida. Eu venho falar de doenças baseada na medicina germânica ou germânica Haikon, desenvolvida e trazida para nós pelo Dr. Hammer. Dr. Hammer, através de um sintoma próprio, um tumor no testículo, ele desenvolveu essa medicina que é baseada em três pilares, uma tríade: a psique, o cérebro e o órgão. Então, a base dela são traumas, um DHS, e através desse trauma, de que maneira nós percebemos isso? De que forma nós absorvemos? A maneira como nós absorvemos vai para o cérebro e do cérebro vai para o órgão. Então, todas as doenças hoje têm um significado biológico para elas existirem. É como se a doença fosse uma correspondência para que nós pudéssemos olhar para o trauma que nós sofremos, para esse DHS. Eu tenho um exemplo muito pessoal e muito interessante. Foi muito forte para mim. Assim que eu iniciei o meu curso de medicina germânica com o Maurício Mohallen, a nossa primeira aula ele deu exemplo sobre asma. E aquilo para mim foi muito forte, fez muito sentido, porque na época meu filho tinha 5 anos e desde os 2 anos ele sofria com uma asma muito severa. E ele deu o sentido da asma, que é o medo da morte. E eu me questionei, como é que uma criança de 2 anos, né, na época 5, poderia ter medo da morte? E aí entra uma visão um pouco mais sistêmica, né, que é onde a gente trabalha com a constelação familiar. E nós voltamos atrás e percebemos que o medo da morte era o meu medo que ele morresse, porque ele é prematuro e ele tinha refluxo. E uma dessas crises de refluxo foi muito grave, eu fui correndo para o hospital e quando chegou lá, o médico tirou ele dos meus braços e levou, né, para os cuidados, para a internação. Só que naquele momento eu tive medo da morte, eu tive medo do que poderia acontecer com ele. E aí ele já saiu de lá diagnosticado com essa asma. Fiz todos os tipos de tratamento, homeopata, tudo que você possa imaginar e nada deu certo. E naquele momento que o Marius trouxe fez muito sentido para mim, porque realmente eu tive medo que ele morresse. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, o curso não era aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tratei o João Pedro, eu fiz a reprogramação e nós conseguimos inverter e curá-lo. Hoje ele tem 10 anos, ele não tem mais sintoma nenhum, não tem mais crise, a gente faz os exames, não tem diagnóstico mais nenhum. Então, realmente, aquilo foi curado dentro dele. Isso me fez perceber o quanto nós temos a capacidade de autocura e o quanto nós, pais, temos a responsabilidade sobre os nossos filhos. Estudos dizem que até 7 anos, outros até 9 anos, todos os sintomas e questões que as crianças trazem é em função dos pais. Nesse caso, a asma dele, ela está relacionada a um sentimento que eu levei para ele. Então, fica a informação aqui sobre a asma, sobre a nova medicina germânica. Espero que de alguma maneira eu possa ter incentivado você ou de alguma maneira fazer com que você pense de outra forma para as doenças. Se isso faz sentido para você, curta e compartilha, marque aquele amigo e uma nova consciência aí que se expanda e que nós podemos olhar para a vida de uma outra maneira. Até breve!